Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Sou de Caxias do Sul, mas em 2022 acabei fechando um contrato de trabalho na Argentina, em uma empresa de logística perto de Mendoza. A empresa ofereceu uma casa alugada para mim ficar durante o período. Era uma casa simples, de bairro residencial, nada demais. Porém era bem antiga, dessas com piso de madeira que estala à noite. Na primeira semana estava tudo normal. Eu chegava cansado do trabalho e praticamente só dormia. Até que um dia resolvi mexer em um armário embutido no quarto, daqueles fundos bem encostados na parede. Empurrei algumas caixas e encontrei um frasco de vidro pequeno, tampado com rolha, que por dentro tinha um líquido escuro. Quando virei contra a luz, achei que fosse tinta ou alguma coisa estragada. Mas quando destampei, veio um cheiro forte, idêntico ao de sangue coagulado mesmo. A tampa estava bem grudada e parecia antiga. Guardei de novo porque fiquei sem reação, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Na mesma noite, acordei por volta das 3 da manhã com barulhos dentro do quarto. Não era barulho de rato, era como se alguém estivesse se arrastando no chão. Quando acendi a luz, não tinha nada. Só que agora o frasco que eu tinha deixado dentro do armário estava em cima da cômoda, do lado da minha cama. Eu juro que não mexi naquilo. Tentei me convencer que talvez tivesse esquecido aberto, mas no fundo sabia que não. A partir daí as coisas começaram a piorar. Toda noite eu sentia como se tivesse alguém me observando do canto do quarto. O ar ficava pesado e até difícil de respirar. Um detalhe que nunca esqueço é que no segundo dia depois que achei o frasco, acordei com a sensação de estar sendo segurado, como se mãos frias pressionassem meu peito. Eu não conseguia mexer o corpo, só abrir os olhos. E no canto do quarto, perto da televisão, tinha uma sombra parada olhando para mim. Quando consegui me mexer, a sombra sumiu, mas o frasco estava no chão, e parte daquele sangue gelatinoso tinha escorrido para fora mesmo com a rolha tampada. Liguei para o dono da casa no outro dia, tentando perguntar de forma discreta se alguém já tinha deixado alguma coisa lá. Ele só disse: "Não mexa nisso, é melhor não mexer", e desligou. Depois dessa ligação, não consegui mais ficar lá. Terminei o contrato e pedi para a empresa me mudar para um hotel. Até hoje não sei a origem daquele frasco, mas sei que depois que o encontrei, algo ficou preso dentro daquela casa comigo. Boa tarde, Diário dos Pesadelos. Meu nome é Rodrigo Alves, tenho 36 anos e moro em Uberaba, Minas Gerais. O que vou contar aconteceu comigo em 2020, quando fui passar um fim de semana no sítio da minha família perto de Araxá. Eu saí de Uberaba já no fim da tarde, porque tive que resolver algumas coisas no trabalho. A estrada até Araxá é tranquila, mas depois que a gente entra nas estradinhas de terra que levam para os sítios, o negócio muda. É tudo cercado de mata fechada, e se escurece você anda praticamente no breu, só com o farol do carro iluminando. Naquela vez faltavam uns 20 minutos para chegar. Parei o carro num ponto da estrada porque estava com dor de cabeça e queria tomar uma dipirona que estava no banco de trás. Quando desliguei o farol, percebi o silêncio da mata. Não era normal. Geralmente você ouve bicho, grilo, alguma coisa, mas estava parado demais, como se o lugar tivesse ficado vazio. Foi aí que escutei um galho se quebrando. Sabe quando o som não é de animal pequeno, mas como de alguém pisando? Olhei para a lateral da estrada, tentando acostumar os olhos ao escuro, e vi uma coisa que até hoje não consigo explicar direito. Tinha algo parado entre as árvores. Não sei se era gente, pois era claro demais, quase esbranquiçado, e estava meio agachado. O que mais me deixou mal foi que parecia que me encarava. Eu não conseguia ver direito o rosto,
mas dava para sentir que estava virado para mim sem se mexer. Na hora, meu corpo gelou. Fiquei travado alguns segundos e depois entrei rápido no carro. Tranquei a porta, liguei o farol e segui em frente. Mas quando olhei no retrovisor, juro que vi aquilo atravessar a estrada devagar, como se nem ligasse para a luz. Era alto, desengonçado e parecia não andar direito, mas também não parecia animal. Cheguei no sítio passando mal. Minha mãe até perguntou se eu estava passando mal por causa da enxaqueca, mas eu não quis contar de cara o que tinha visto. Mais tarde, quando falei para o meu tio, ele deu risada e disse que naquela região já tinha gente que comentava sobre visagem na estrada, mas que ninguém sabia explicar. Só que na mesma noite eu tive certeza de que não era coisa da minha cabeça. Eu estava sentado na parte de fora fumando um cigarro. Lá pelas 11 ouvi o mesmo barulho de galho estalando na mata, só que agora perto da cerca. A sensação de estar sendo observado era idêntica. Apontei a lanterna e não vi nada, mas a mata continuava silenciosa, como se todo o resto tivesse sumido. Não dormi direito aquela noite. Até hoje, quando vou para o sítio, passo naquela estrada sem parar. O relato que vou contar aconteceu há vários anos. Meu nome é Mercedes e quero dividir o que me aconteceu quando eu era jovem. Cresci em uma comunidade pequena no meio da serra. Havia apenas umas 30 casas rodeadas de morros e mato. Não era um lugar grande nem cheio de comodidades, mas era o lugar onde nasci e onde aprendi a trabalhar desde criança. Quando tinha 16 anos, eu me dedicava a vender lenha junto com minha irmã Tamires, que era um ano mais nova que eu. Naquele tempo, quase todas as moças da minha idade ficavam em casa ou já estavam casadas. Algumas cuidavam de crianças, outras preparavam comida e raramente saíam da rotina. Eu também tinha um pretendente, um rapaz de um rancho vizinho que se interessava por mim, mas para ser sincera, nunca foi minha prioridade. O que eu gostava mesmo era de trabalhar e ganhar meu dinheiro. Cortar lenha era algo que entrou na minha cabeça fazia pouco tempo, embora eu já conhecesse esse ofício desde criança. Meu pai sempre foi lenhador e desde pequena eu o acompanhava às vezes só para observar. Com o tempo percebi o quanto era duro, mas também o quanto era necessário para as pessoas da comunidade. A lenha era a forma de aquecer a comida, acender o fogão e dar calor nas noites frias. Então, quando fui crescendo, decidi que queria fazer isso também. Nem sempre eu podia ajudar, porque meu pai dizia que era pesado demais, mas conforme fui ficando mais forte, tive coragem de cortar junto com ele. Ao completar 15 anos, achei que já podia fazer por conta própria, e foi assim que comecei a sair com Tamires para buscar lenha e vender. Entrávamos nos caminhos cedo pela manhã, porque era quando o ar estava mais fresco e ainda tinha luz suficiente para andar pelo mato. Sempre íamos de calça, que na verdade eram calças velhas dos meus irmãos, mas que serviam bem. Minha mãe dizia que era melhor assim, porque se uma cobra ou outro bicho subisse em nós, a calça podia proteger um pouco. Além disso, era mais cômodo para andar entre pedras e espinhos. Antes de sair, minha mãe preparava algo para comermos. Quase sempre eram ovos ou um pedaço de queijo embrulhado em folhas para aguentarmos o dia. Não era um trabalho diário, porque não havia necessidade disso. As pessoas pediam lenha quando acabava ou quando queriam juntar para alguma confraternização. Às vezes nos chamavam de sítios vizinhos, e isso nos dava mais oportunidade de ganhar nosso dinheirinho. Levávamos a lenha em um burro que tínhamos chamado Cenizo. Era um burrinho tranquilo, dócil, e já fazia vários anos que estava com a família. Não era muito grande, mas era forte e principalmente obediente. Meus pais não nos deixavam usar os cavalos, porque esses eram para meu pai e meus irmãos. O único que nos emprestavam era o Cenizo,
e com ele carregávamos a lenha até em casa ou até o lugar que pediam. O caminho não era fácil. As trilhas eram estreitas e em alguns trechos ficavam cheias de pedras. Havia partes em que o mato era tão fechado que mal passávamos entre os galhos. Muitas vezes voltávamos com as mãos cheias de arranhões ou com a roupa presa, mas não reclamávamos, porque sabíamos que no fim íamos ter nosso dinheiro. Eu gostava daquela sensação de ir avançando com Tamires ao meu lado. Ela era mais sorridente do que eu, e sempre arrumava conversa para que o caminho não parecesse tão longo. Enquanto eu pensava em quanto íamos vender, ela reparava nas flores ou nos pássaros que se ouviam no mato. Entre nós duas fazíamos uma boa equipe. Uma cortava enquanto a outra arrumava, e depois trocávamos para que nenhuma se cansasse demais. Ao voltar para a comunidade, as pessoas nos olhavam com certo espanto. Não era comum duas moças fazerem esse trabalho, ainda mais nessa idade. Alguns homens até nos diziam para não fazermos, que era serviço pesado, mas nós não dávamos bola para esses bocas de caçapa. Antes de começar a contar a experiência mais assustadora que vivi no mato, quero falar sobre algumas coisas estranhas que minha irmã e eu experimentamos em certas ocasiões. Quem já viveu em lugares assim vai me entender. Às vezes somos testemunhas de coisas que não conseguimos explicar. Com o tempo aprendi que sair para o mato nunca era igual. Havia dias tranquilos, em que só se ouviam os pássaros e o vento mexendo os galhos. Mas também houve momentos em que aconteceram coisas que ainda lembro com clareza. Uma das primeiras aconteceu só comigo, embora Tamires estivesse perto. Nesse dia já estávamos há um tempo cortando lenha. Eu estava ocupada batendo em uns troncos meio úmidos, e minha irmã tinha se afastado um pouco. Nunca ia muito longe, mas costumava buscar galhos secos enquanto eu ficava no mesmo lugar. No mato é fácil perder alguém de vista, mas eu a localizava porque sua blusa branca se destacava entre os galhos. Também via seu chapéu e o movimento do corpo, como se estivesse se abaixando para pegar algo. Eu me sentia tranquila, até que aconteceu algo estranho. Ouvi claramente alguém me chamar pelo nome. Era a voz da minha irmã. Não soava nem distante nem alta, mas como quando alguém fala baixo atrás de você. Virei convencida de que Tamires estava bem perto, mas atrás de mim não havia ninguém. Fiquei olhando para o lugar de onde a voz tinha vindo, porque era evidente que a minha irmã não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mais uma vez ouvi algo impossível. Eu a tinha diante dos meus olhos, mexendo-se entre os galhos, e ao mesmo tempo ouvi sua voz atrás de mim. Senti um vento percorrer meu pescoço, como se alguém tivesse soprado bem perto. Sem pensar, comecei a caminhar até onde ela estava. Chamei em voz alta e em segundos Tamires veio até mim. Contei o que tinha acontecido, mas ela negou, jurando que nunca tinha me chamado e disse que eu devia estar confundindo. Quando insisti, ela disse que eu só queria assustá-la. Fiquei calada, mas por dentro sabia que não tinha inventado nada. Tinha ouvido claramente, e aquela sensação de vento no pescoço não foi imaginação minha. Em outra ocasião, vivemos algo juntas. Isso aconteceu bem cedo, quando tínhamos acabado de sair. O céu ainda estava meio escuro e o mato tinha aquele cheirinho de molhado. Íamos pelo caminho com o cenizo na frente, quando de repente minha irmã parou e disse que ouvia algo. Fiquei quieta e então ouvi também. Era um cachorro chorando. Soava como se estivesse machucado ou preso em algum lugar. No início pensamos que podia ser de algum vizinho, então decidimos procurá-lo. Mas o nosso burrinho não parecia concordar. Estava nervoso, andava para trás e não queria seguir. De vez em quando erguia as orelhas e bufava, como se algo o assustasse. Isso nos deixou mais nervosas, mas mesmo assim continuamos avançando seguindo o som. Nos desviamos do caminho porque o choro vinha de dentro das árvores. Caminhamos um pouco com cuidado, guiando-nos só por aquele som que não parava. O estranho era que quanto mais avançávamos,
o choro parecia sempre manter a mesma distância. Nunca ficava mais perto nem mais longe. Houve um momento em que se ouviu tão forte que pensamos que o cachorro devia estar quase aos nossos pés. Olhamos em volta, mas não havia nada. O som estava ali, mas o espaço estava vazio. Tamires ficou parada e eu senti que algo não estava nos acordos. De repente, entre as árvores apareceu um cachorro preto. Era magro e tinha as costas arqueadas, como se estivesse encurvado de dor. Olhava para nós sem se mover muito, e o primeiro sentimento que tive foi um frio na alma. Havia algo naquele animal que não me dava boa sensação. Disse a minha irmã para não seguirmos adiante, que era melhor deixarmos aquilo. Cenizo estava muito nervoso, puxava a corda e bufava sem parar. Parecia querer voltar, e isso nos convenceu de que o melhor era retornar ao caminho. O cachorro, no entanto, ia entrando cada vez mais no mato, como se esperasse que o seguíssemos. Andava alguns passos e parava, olhando de lado para nós. Era como se quisesse nos guiar a algum lugar. Ficamos um tempo olhando, mas nenhuma das duas teve coragem de segui-lo. Havia algo estranho em tudo aquilo. Desde o choro que parecia soar em toda parte, até a maneira como o animal parava. Pouco a pouco, o cachorro foi sumindo entre as árvores até que não o vimos mais. Ninguém disse nada, apenas voltamos para a trilha e aceleramos o passo para sair de lá. Cenizo se acalmou um pouco, mas continuava com as orelhas erguidas, como se ainda cheirasse algo estranho. Aquele dia foi difícil de nos concentrarmos no trabalho. Eu não conseguia parar de pensar naquele cachorro e naquele choro que nunca se aproximava nem se afastava. Quando contamos à família o que nos havia acontecido no mato, as reações foram diferentes. Meus irmãos riram na hora. Diziam que com certeza estávamos inventando para chamar atenção ou para não continuar indo cortar lenha. Eles afirmavam que nunca tinham vivido nada estranho no morro e que só nós éramos capazes de imaginar coisas. Meus pais não riram, embora também não nos acreditassem por completo. Meu pai apenas nos olhou sério e disse que no mato sempre se escutam barulhos que enganam. Segundo ele, a gente pode jurar que houve uma pessoa, mas na verdade é o vento. Minha mãe, por outro lado, mostrou-se um pouco mais compreensiva. Não disse que acreditava em nós, mas deu a cada uma um rosário. Sugeriu que o levássemos pendurado ou no bolso da calça toda vez que fôssemos ao mato. Os meses seguintes foram tranquilos. Seguimos trabalhando como de costume e nada parecido aconteceu. No entanto, quando o assunto surgia em reuniões de família ou quando conversávamos com os primos, havia quem nos confessasse que também tinha visto ou sentido coisas estranhas. Isso me fez pensar que talvez o que vivemos não tivesse sido imaginação, porque não éramos as únicas a ter histórias que não podiam ser explicadas tão facilmente. Um dos meus primos, que já era um homem mais velho comparado comigo, contou algo que me fez pensar durante vários meses. Ele tinha 10 anos a mais que eu e trabalhava conduzindo as vacas da família. Certa vez, enquanto as levava por um caminho de terra rumo a um curral, algo estranho aconteceu. Diz que tudo estava tranquilo, até que de repente as vacas começaram a perder o controle. Moviam-se todas para um lado como se algo as perseguisse. Algumas mugiam alto, outras se empurravam entre si e ele mal conseguia controlá-las. No meio daquela bagunça, levantou a vista e viu que entre as árvores do caminho apareceu uma sombra. Não era nítida, nem de animal nem de pessoa. Era como um amontoado escuro que se movia rápido de um lado para o outro. Ele não conseguiu ver braços nem pernas. Apenas notava que tinha forma de corpo, mas era pura escuridão. Diz que parecia uma pessoa correndo entre as árvores, mas nunca ouviu passos nem o som de galhos. O que mais o assustou foi que as vacas pareciam ver. Meu primo tentou acalmar o rebanho, mas foi inútil. A sombra foi se perdendo no interior do morro, e as vacas não pararam de mugir por muito tempo. Ele jurava que jamais tinha visto algo parecido,
e que não havia explicação para o que aconteceu. Não foi só ele que partilhou sua experiência. Uma das minhas tias também falou sobre o que lhe havia sucedido perto do riacho. Ela sempre ia lavar roupa porque a água era clara e corria suave entre as pedras. Uma tarde, enquanto terminava de enxaguar, levantou a cabeça e viu uma mulher sentada à beira, com os pés dentro d'água. Conta que a mulher tinha um xale escuro que cobria quase todo o rosto. Só dava para ver o quão branca era sua pele, parecida com aquelas pessoas albinas. Suas mãos eram finas e ela as molhava como se ficasse muito tempo na água. Minha tia jurava que a mulher não se movia nem levantava o rosto, só se ouvia o respingar dos pés dela. Ali achou que poderia ser alguma mulher da vila, mas não reconhecia a roupa nem a silhueta. Decidiu cumprimentá-la, mas não obteve resposta. Continuou olhando-a por um momento, até sentir medo e preferir arrumar suas coisas para ir embora. O mais estranho foi que, quando olhou de novo, a mulher já não estava. Não ouviu passos nem viu movimento. Simplesmente havia desaparecido. Minha tia contou que desde então não gostava de ir sozinha ao rio. Dizia que não tinha certeza do que iria ver, mas sabia que não era normal. Quando ouvia essas histórias, eu sentia uma mistura de medo e alívio. Medo porque confirmavam que no mato havia coisas que não podíamos entender, e alívio porque o que me aconteceu com Tamires não foi ilusão. Havia algo além que se deixava sentir ou ver em formas diferentes. Com o passar dos meses, a vida foi mudando pouco a pouco. Eu ainda tinha meu pretendente, aquele rapaz do rancho vizinho. A verdade é que eu não tinha pressa em me casar, pois estava mais concentrada em trabalhar e ajudar em casa. Em compensação, minha irmã começou a chamar a atenção de um jovem que parecia gostar dela de verdade. Chamava-se Geraldo. Era um rapaz agradável, trabalhador como todos por ali, mas o que mais se destacava era o quanto ele estava apaixonado por minha irmã. Quase sempre que nos encontrava, procurava qualquer pretexto para conversar com ela. Não demorou para começar a nos acompanhar quando íamos cortar lenha. Meus pais não sabiam disso. Eu sabia que ele não fazia aquilo porque gostasse do trabalho, mas porque o safado queria ficar perto da minha irmã. Naqueles dias o trabalho ficou mais pesado para mim. Tamires já não me ajudava tanto como antes. Ficava conversando com Geraldo, rindo baixinho. Até montava no cavalo dele e saíam para dar uma volta pelos caminhos. Enquanto isso, eu continuava batendo lenha, recolhendo e arrumando a carga no burro. No começo, isso não me incomodava tanto, pois ver ela feliz me deixava tranquila. Ela era minha irmã mais nova e sempre me preocupei que tivesse uma vida boa, mas houve ocasiões em que eu terminava exausta de tanto trabalhar sozinha. Voltava com os braços doendo, as mãos cheias de farpas e o corpo moído, enquanto ela aparecia sorridente depois de passear. Mais de uma vez reclamei com ela quando voltávamos. Dizia que eu também me cansava e que não era justo que eu ficasse com todo o trabalho. Ela ria, me abraçava e dizia para eu não exagerar. Com o tempo, percebi que ela usava a desculpa de ir cortar lenha para passar tempo com o namoradinho. Não era sempre, porque havia dias em que ela até me ajudava como antes, mas em várias ocasiões acabava desaparecendo com ele. Eu não dizia nada na frente dos meus pais, embora às vezes a ameaçasse em brincadeira. Falava que se continuasse assim, eu contaria que em vez de trabalhar, ela saía com Geraldo e que com certeza a iriam repreender. Quando eu dizia isso, ela ficava séria por um momento e depois tentava me agradar. Fazia todos os favores que eu pedia, e essa era sua forma de me compensar por guardar o segredo. Eu gostava dessa cumplicidade, porque embora às vezes cansasse de tudo, também sabia que Tamires confiava em mim. E no fundo me fazia bem vê-la apaixonada. Era visível nos olhos dela o brilho que surgia quando o via chegar, mesmo que isso significasse que às vezes eu tinha que trabalhar o dobro.
Com todas essas diferenças, continuávamos saindo juntas. E embora o rapaz tivesse começado a ir com maior frequência, ainda havia dias em que éramos só ela, eu e o Cenizo caminhando pelas trilhas. Foi nessa época que as coisas lá no mato começaram a ficar estranhas de novo. Talvez porque em várias ocasiões eu acabava trabalhando mais sozinha. Apesar de nunca me afastar demais, havia momentos em que me invadia uma inquietação difícil de explicar. Lembro que tudo começou com uma sensação nos ombros, como se eu carregasse um peso. Não era cansaço normal, porque tínhamos acabado de começar a cortar lenha e eu ainda não estava exausta. Era como se alguém ficasse parado atrás de mim e me olhasse. Essa presença me fazia parar o golpe do machado e olhar ao redor. O mato estava em silêncio, só com o canto de algum pássaro. Mas eu jurava ouvir passos perto de mim. Às vezes achava que era minha irmã voltando, porque ela costumava se mexer entre as árvores, mas quando chamava seu nome ninguém respondia. O silêncio depois dos meus chamados me incomodava mais do que os próprios passos. O que mais me deixava nervosa era que Cenizo também parecia perceber. O burro levantava as orelhas e andava de um lado para o outro como se quisesse escapar da corda. Eu o olhava e sabia que algo não estava bem, porque os animais sentem coisas que nós não vemos. Certa vez, enquanto arrumava a lenha, ouvi um baque no chão bem perto de mim. Não dei importância até que aconteceu de novo. Dessa vez não caiu no chão, mas ricocheteou contra um tronco. Fiquei olhando para o monte e não vi nada. Tentei continuar o trabalho, mas assim que levantei o machado senti outra pedrada, desta vez mais forte. Foi como se a pedra tivesse atingido diretamente o Cenizo. O burro se sacudiu com força e chegou a dobrar um pouco as patas de dor. Meu primeiro pensamento foi que Tamires estava com gracinha para cima de mim. Gritei com raiva, convencida de que era ela jogando pedras de algum lugar, mas ninguém respondeu. De repente, uma pedra me acertou entre as costas e o pescoço. Foi tão inesperado que dei um pequeno salto para a frente. A sensação era de que alguém tinha atirado a pedra com toda a intenção de me machucar. Levei a mão ao local do golpe e senti quente. Minha respiração acelerou e tudo o que consegui fazer foi olhar ao redor. Não havia ninguém. Pouco depois, minha irmã apareceu caminhando tranquila, como se nada tivesse acontecido. Parti para cima dela, reclamando. Disse que não aguentava mais aquelas brincadeiras, que se continuasse eu contaria que, em vez de trabalhar, ela andava de namoro com Geraldo. Ela me olhou surpresa e negou tudo. Jurou que não tinha jogado nada, que vinha de outro lado juntando lenha. No começo eu não acreditei. Estava certa de que ela só queria me irritar, mas depois percebi que falava sério. O que mais me deixou desconcertada foi ver Cenizo ainda inquieto. O burro respirava rápido e só se acalmou quando decidimos carregar a lenha e voltar para a comunidade. Durante todo o caminho eu espiava as árvores de lado, como esperando que algo saísse de lá. Ficou gravado em mim o som daquelas pedras caindo tão perto e principalmente o golpe que o burro recebeu. Houve uma vez em que Tamires não voltou como de costume. Supostamente tinha ido com o namorado dar uma volta a cavalo, mas o tempo passou e ela não regressava. No começo tentei não dar importância, pensando que talvez só tivessem ido mais longe, mas a cada minuto apertava mais meu peito. Eu me preocupava não apenas por estar sozinha, mas porque sabia o que significava minha irmã ter ido namorar com o rapaz. Se alguém visse ou se nossos pais descobrissem, aquilo poderia causar um problema sério na família. Essa ideia me corroía enquanto eu tentava arrumar a lenha. Por fim, decidi deixar o burro perto do lugar onde tinha juntado tudo. Entrei entre as árvores chamando por minha irmã e pelo rapaz. Caminhava apressada, olhando para todos os lados tentando escutar o som do cavalo do Geraldo, mas tudo estava em silêncio. O vento mal se movia e o único som era dos meus próprios gritos. Chamava uma e outra vez, mas ninguém respondia.
Prometi a mim mesma que não demoraria, porque a luz do dia já estava se apagando e eu não queria me perder no mato. Sabia que se chegasse em casa sem Tamires, meus pais iriam me matar. Tinha certeza de que minha irmã tinha ido com ele, que ele a havia convencido. Dei a volta no morro, caminhando rápido, seguindo um trecho da trilha. Olhava entre as árvores com a esperança de encontrar o cavalo amarrado por ali, mas não havia nada. O sol já se escondia atrás das montanhas e a claridade diminuía pouco a pouco. Apressada, comecei a voltar, porque não queria ficar sozinha na escuridão. Quando cheguei ao lugar onde tinha deixado o burro, mal restava luz. O céu já estava cinza e o monte começava a se cobrir com a sombra da noite. Precisava carregar a lenha e, apesar do nervosismo, fiz isso o mais rápido que pude. O coração batia forte, não apenas pelo medo de estar sozinha, mas pela imagem da cara dos meus pais ao saberem que Tamires não estava comigo. A noite caiu de repente. Mal conseguia distinguir os galhos à minha frente enquanto colocava os últimos feixes de lenha no burro. Foi então que um clarão chamou minha atenção. Eram 2 pontos pequenos e brilhantes a alguns metros de distância. Acendiam e apagavam. Fiquei olhando e então ouvi um ruído entre as árvores, como se caminhassem ao redor. Os pontos de luz também se moveram e naquele momento entendi o que estava vendo. Não eram simples reflexos, eram olhos. Cenizo puxou a corda com força e relinchou nervoso. Eu fiquei parada, com o medo entalado na garganta, observando aqueles 2 pontos brilhantes que pareciam não parar de me encarar. Nossa mente sempre tenta ir contra a realidade, então tentei me convencer de que não era nada estranho. Jurava que talvez fosse minha mãe ou meu pai me procurando porque já estava escuro, ou até minha irmã que finalmente tinha voltado. Na escuridão pareceu-me distinguir a sombra de alguém se movendo e aquela silhueta parecia a de uma mulher. Fiquei tentando reconhecê-la, mas meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar com clareza. Cenizo se mexeu para trás e derrubou toda a lenha que eu já havia colocado, fazendo um estrondo que ecoou entre as árvores. Dei um salto de susto e, nesse instante, a sombra se moveu mais rápido. Era como se tivesse dado um passo longo na minha direção e, em seguida, a senti em cima de mim. Não vi o que era, porque na verdade não havia nada sólido. Foi como uma corrente de vento. Corri até o burro e tentei desamarrá-lo para montar e sair dali o quanto antes. Minhas mãos estavam duras. Eu não conseguia desfazer o nó, e os nervos me faziam sentir que tudo dava errado. Quando finalmente consegui soltar a corda, tentei subir no animal, mas foi inútil. Algo me empurrou com uma força brutal e caí de costas no chão. Mal tive tempo de reagir quando senti de novo. Algo veio por cima de mim. Vi os olhos brilhando na escuridão e desta vez a luz da lua que mal atravessava os galhos me deixou ver mais. Era uma figura humana, ou pelo menos parecia. Tinha o cabelo longo que caía sobre o rosto, cobrindo-o por completo. Gritei com todas as forças enquanto tentava tirá-la de cima de mim. Não era pele o que eu tocava, eram ossos. Parecia que aquela coisa não tinha corpo, apenas um esqueleto coberto por pele frouxa e gelada. Fiz um esforço desesperado para me levantar, mas não consegui. Ela me segurou pelos ombros com uma força que não parecia humana e começou a me bater contra o chão. A pancada embaçou minha visão, mas o medo me mantinha consciente. Antes que eu pudesse me erguer, a coisa começou a me puxar. Eu não entendia por que ela estava sobre mim, mas ao mesmo tempo senti algo frio se enrolando nas minhas pernas. Eram dedos longos e finos que apertavam minhas panturrilhas e tornozelos. Começaram a me arrastar pela terra, puxando-me para um ponto que eu não conseguia ver. Eu gritava com todas as forças. Minhas mãos se arranhavam tentando me segurar nas raízes e nas pedras, mas nada adiantava. O burro relinchava enlouquecido, movia-se desesperado e os sons que emitia pareciam gritos de socorro.
O barulho era horrível. Um caos entre meus gritos, os relinchos e o som do meu corpo sendo arrastado. Eu me debatia como podia, mas não havia jeito de parar aquilo. O pior era a sensação de que tudo estava tomado por um horror indescritível. O tempo deixou de fazer sentido. Não sei quanto durou, só lembro que cada segundo era um tormento. Bom, fiquei desaparecida por 7 dias inteiros. Nem minha família nem ninguém sabia onde eu estava. Quando abri os olhos, não entendia nada. O corpo inteiro doía, da cabeça às pernas, como se tivesse sido moída a golpes. A luz machucava meus olhos e demorei para perceber que era dia. A primeira coisa em que pensei foi que tinha adormecido no mato e que tinha passado a noite inteira ali caída. Tentei me mover e uma dor horrível percorreu minhas costas. Levei a mão ao pescoço e senti o lugar dolorido demais da conta. Mesmo assim, me obriguei a me levantar, mal conseguindo me manter de pé. A primeira coisa que procurei com o olhar foi cenizo. Não estava em lugar nenhum, nem a corda, nem a carga de lenha, nada. Olhei ao meu redor e não reconheci o lugar. Não parecia o sítio para onde tinham me arrastado, nem tampouco algum ponto próximo ao caminho que eu conhecia. O chão era mais rochoso e a vegetação diferente. Senti medo porque não sabia onde estava, e o pior era que o cansaço não me deixava pensar com clareza. Comecei a caminhar devagar, pois cada passo pesava como se eu carregasse pedras nos ombros. A mente eu sentia igual, nublada, como se algo me esmagasse por dentro. Pouco depois, uma dor no estômago me fez me curvar. Era um vazio insuportável, como se eu estivesse há dias sem provar alimento. A sede era o pior. A garganta ardia e eu mal conseguia engolir saliva. Segui andando sem rumo até que ouvi o som da água. Foi a única coisa que me deu forças naquele momento. Caminhei naquela direção e cheguei à beira de um rio. Me ajoelhei e quase caí de cabeça dentro dele. Enfiei as mãos e bebi com desespero. Foi então que senti de novo aquele olhar, aquele peso na nuca, como quando alguém te observa de longe. Levantei a vista, olhei ao redor e, entre a confusão, eu vi. Ao longe, do outro lado do rio, movia-se uma pessoa. Estava vestida de preto, toda coberta, como com um casaco comprido ou um xale que arrastava até os joelhos. Caminhava devagar, sem olhar para nenhum lado. A distância não me deixava ver seu rosto. Quis gritar, pedir ajuda, mas ao abrir a boca saiu apenas um fio de voz rouca. A garganta ardia como se eu tivesse engolido fogo. Mas de repente me lembrei de tudo o que aconteceu antes de eu perder a consciência, aquilo que me tinha arrastado para o monte. Talvez fosse aquela sombra escura que se movia ao longe. Me deitei na beira, sob a sombra de umas árvores. O frescor da água e o cansaço me venceram. Não sei se adormeci ou se desmaiei, mas tudo se apagou de um momento para outro. Quando voltei a abrir os olhos, já não estava no monte, agora estava em minha casa. Minha família estava ao meu redor, todos em silêncio, olhando para mim como se não acreditassem no que viam. Seus rostos estavam transtornados, alguns quase chorando, outros de boca aberta. Minha mãe tinha as mãos no peito, como se segurasse o coração para que não escapasse. Meu pai me olhava fixo, como se eu fosse um fantasma. Meus irmãos estavam no canto, com a expressão de quem acabou de ver o impossível. Eu tentava me mover, mas tudo doía. Até girar os olhos me provocava tontura. O quarto rodava, os sons se misturavam e eu mal conseguia entender o que me diziam. Para mim tinha passado uma noite, talvez um dia. Depois me disseram que tinham passado 7 dias desde que desapareci. 7 dias em que ninguém soube nada de mim. Os dias que se seguiram foram dos mais complicados da minha vida. Eu não era a mesma. Agora tinha um medo que não me deixava respirar tranquila nem por um único momento. Às vezes minhas mãos tremiam sem razão e o coração disparava como se fosse sair do peito. Além disso, algo me espetava dentro da cabeça,
Era uma dor aguda que ia e vinha e não me deixava descansar. Minha família queria respostas. Me perguntavam repetidas vezes onde eu tinha estado durante aqueles 7 dias, o que tinha acontecido e com quem eu tinha ido. Mas eu não sabia o que responder. Não lembrava de nada além daqueles lampejos dos olhos brilhantes, a figura com o cabelo molhado sobre mim e o arrastar na terra. Me perguntavam e eu chorava porque não entendia o que tinha acontecido comigo nem como tinha voltado. Olhava para Tamires e não conseguia conter a raiva. Dizia chorando que tudo era culpa dela, e em parte era. Ela tinha ido com Germano, e o que aconteceu comigo foi porque ela não esteve lá. Ela jurava que nunca pensou que eu fosse desaparecer. Só se distraiu um momento com o namorado. Mas para mim não havia desculpa. Tentava descrever o que tinha visto, mas era impossível. Aquele ser de olhos brilhantes não parecia humano. Nem sequer podia garantir que tivesse carne. Quando o lembrava, a única coisa que me vinha à mente eram ossos, um corpo gelado e aqueles dedos longos que se enrolavam nas minhas pernas. Às vezes acreditava que tinha sonhado, mas a dor no meu corpo me mostrava que não. E o pior foi que não terminou quando voltei para casa. Aconteciam coisas só comigo, coisas que os outros não podiam ver. Era a mesma sombra negra que eu tinha visto no rio. Aquela silhueta escura me seguia, como se não tivesse me deixado em paz. Às vezes havia parada atrás do meu pai, olhando para mim. Ninguém mais reagia, só eu. Eles seguiam com suas coisas enquanto eu ficava paralisada com os olhos fixos naquela coisa. A sombra mudava. Às vezes era apenas fumaça que se desfazia no ar, outras tomava a forma de um corpo magro, com os mesmos olhos brilhantes que me observavam desde a escuridão. Eu me apavorava porque parecia que só eu tinha consciência da sua presença. As noites eram as piores. Eu não dormia sozinha porque minha mãe ficava comigo no mesmo quarto. Ela dormia em uma cadeira ao lado da minha cama, mas mesmo nessas noites a sombra aparecia. Da cama eu podia ver como ela se movia entre as paredes e de como aqueles olhos se acendiam em meio à penumbra. Era a mesma presença do monte, e disso eu não tenho dúvida. Eu a reconhecia pela maneira como me olhava, pelo peso no ar e pelo frio que percorria minha pele quando estava perto. E quando eu já não aguentava mais, começava a gritar. Dizia que não queria vê-la, que se afastasse e que me deixasse em paz. Chorava desesperada enquanto minha mãe tentava me acalmar sem entender nada do que acontecia. Depois daquilo, as noites se tornaram piores que no morro. Eu acordava de madrugada com a sensação de que algo tinha enchido o quarto. Ao abrir os olhos, via como uma nuvem espessa. Era fumaça que entrava no nariz e na boca e não me deixava respirar. Cobria o rosto com o cobertor e sentia como queimava minha garganta. O estranho é que quando minha mãe se levantava assustada e vinha até mim, não via nada. Tocava minha testa e dizia que era só um sonho. Para os outros não havia fumaça. Eu era a única que sentia, e isso me fazia me sentir ainda mais sozinha. Às vezes eu me levantava sem conseguir me mover totalmente. A casa estava escura e sobre mim se deitava uma coisa. A pele parecia couro. Não tinha nariz e o cheiro era o pior. Cheirava como um animal morto deixado ao sol por dias. Eu tapava o nariz com as mãos e ele continuava ali. Quando chamava minha mãe, ela abria a porta e me dizia tranquila que não havia nada para ver. Eu chorava porque sabia que não era sonho. A cada dia eu sentia que meu corpo mudava. Era algo que me consumia por dentro. Sentia como se a carne se soltasse, como se algo a puxasse para fora. Houve noites em que jurei que meu olho queria sair da cabeça. Sentia uma pressão atrás, como se algo empurrasse. Gritei até minha garganta doer e minha mãe se levantou para me acudir. Ela me olhou e disse que meu olho estava bem e que eu me acalmasse.
Outras vezes minha língua parecia estranha. Era como se soltasse da boca. Tentava falar e as palavras não saíam como antes. Também meus dedos começaram a falhar. Eles ficavam dormentes e se dobravam. Por momentos eu não conseguia nem fechá-los. Olhar para minhas mãos me fazia querer morrer. Meus pais não ficaram de braços cruzados e rezavam dia e noite. Trouxeram o padre da cidade e também vieram mulheres que curavam o susto. Fizeram limpezas e queimaram coisas na porta de casa. Minha mãe me mandava lavar com água de alecrim e colocava um rosário no meu pescoço. Todos rezavam por mim e à noite acendiam velas até que a cera cobria a mesa. Às vezes eu sentia alívio ao ouvir as rezas. Acreditava que se todos rezassem, talvez o peso fosse embora. Mas o alívio durava pouco, pois pela manhã a sombra voltava. O rapaz que queria se casar comigo veio me ver. Foi uma visita que me partiu ao meio. Ele me olhou com pena e com carinho. Tentou sorrir e me disse palavras amáveis. Não pude corresponder. Tudo em mim me dava nojo. Olhava-me no espelho e era uma estranha. Não reconhecia meu próprio rosto. Chorava muito porque não queria nem acordar de manhã. Nada do que meus pais faziam parecia funcionar. Trouxeram curandeiros que vieram com seus remédios e com suas orações. Minha casa cheirou a fumaça durante dias. Me davam xícaras de chá amargo e me esfregavam com pomadas. Faziam-me massagens que doíam mais do que a própria dor. Me pediam que repetisse orações. Envolveram-me com panos molhados e me puseram colares de alho. Eu sentia tudo do mesmo jeito. Era como se tudo aquilo passasse por cima de mim. Às vezes, durante a limpeza, parecia que algo afrouxava um pouco. Porém, no dia seguinte, tudo voltava. Havia tardes em que eu não podia nem me levantar. Ficava na cama com a pele ardendo e com calafrios. Tinha episódios de febre que não me deixavam dormir. Meus pais, desesperados, foram a todos os lugares que puderam. Entraram rezando na igreja, procuraram curandeiros e até prometiam a Deus atravessar a cidade ajoelhados se ele me curasse. Gastaram o pouco dinheiro que tínhamos e meu pai deixou de dormir para me vigiar. Mesmo assim, eu continuava apodrecendo. A cada dia em que eu ficava mais fraca, a coisa parecia tornar-se mais real. No começo eu a sentia a fumaça, depois em meus sonhos a via sentada em frente à cama. Era uma mulher sentada em uma cadeira velha olhando para mim. Às vezes sua forma era apenas uma sombra no canto, outras vezes sua figura tinha contornos que minha mente conseguia entender. Parecia ter mais peso. Nesses sonhos eu notava o nariz que antes ela não tinha. Era mais um caroço que surgia e dava profundidade ao seu rosto. Seus olhos continuavam brilhando como brasas. Ainda assim, a criatura parecia menos magra. Era como se a carne tivesse ido se acumulando até formar um corpo mais firme. Eu tinha medo de ver essa mudança porque sentia que algo em mim também mudava. A criatura tentava falar comigo nos sonhos com sons que eram como rosnados. Eram ruídos que entravam direto na minha cabeça. Eu tentava tampar os ouvidos e cobrir a cabeça, mas o ruído me perfurava do mesmo jeito. Vi sua cabeça com mais cabelo. O cabelo lhe caía em mechas oleosas sobre a testa como se estivesse sempre molhado. Eu chorava nos sonhos pedindo que ela me deixasse em paz. Suplicava que fosse para o mato ou para o rio ou longe da minha casa. Aquela coisa apenas ficava sentada. Olhava-me com os olhos brilhantes e não se movia. Outras vezes parecia cochilar, mas sempre voltava a abrir os olhos e seu olhar era o mesmo que me havia arrancado do monte. Quando acordava, o corpo doía ainda mais. Eu sentia a podridão avançar de dentro para fora. Gritava e minha mãe me abraçava, pedindo a Deus que me ajudasse. As rezas e as limpezas continuavam. Trouxeram o pároco e imploravam que ele celebrasse missas.
Acenderam velas, vieram parentes e vizinhos para orar por mim. Tudo foi em vão. Cada sinal de alívio era temporário. Passaram-se 3 anos da minha vida como um verdadeiro pesadelo. Não houve um único dia em que eu pudesse me sentir livre dessa coisa. Era como uma sombra que me havia seguido desde aquele monte e que pouco a pouco foi tirando o que eu era. Com o tempo, meu corpo enfraqueceu tanto que eu já não podia caminhar. Primeiro era difícil levantar-me da cama, depois comecei a arrastar os pés e no fim não tive escolha senão usar uma cadeira de rodas. Esse foi um dos golpes mais duros para mim. Eu, que quando moça passava os dias cortando lenha com minha irmã, agora estava acamada, dependendo dos outros até para me limpar. Chorava muito quando falava com minha mãe. Dizia-lhe que não queria viver assim, que não queria ser um peso. E o que mais me doía era saber que já não poderia voltar a sair sozinha ao mato. Meus irmãos me ajudavam no que podiam, mas eu não suportava que tivessem que fazer por mim o que antes fazia sem ninguém. A vergonha me consumia por dentro, e mais de uma vez disse à minha mãe que preferia não acordar a continuar assim. Ela me abraçava forte e pedia que eu não dissesse essas coisas, que eu ainda tinha vida e que o importante era que estava com eles. O único que me dava um pouco de calma eram as noites em que fazia o rosário. Rezava devagar e, embora às vezes me custasse concentrar-me, sentia que aquelas palavras me protegiam. Dava-me forças pensar que, enquanto repetisse as orações, essa coisa não podia chegar tão perto. E, sobretudo, o que mais me mantinha em pé era estar junto à minha mãe. Ela dormia comigo muitas noites e só assim conseguia descansar um pouco. Às vezes ia ao quintal pedindo aos meus irmãos que me levassem na cadeira e ficava ao lado de Cenizo, meu burrinho. Olhava para ele e desejava que falasse, que pudesse testemunhar o que eu via, que confirmasse que eu não estava louca. Ficava observando e, embora não dissesse nada, isso me dava uma paz que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Cenizo continuava forte, continuava sendo parte da nossa vida, e eu agradecia ao menos poder tê-lo por perto. Com o passar dos anos, a presença foi se tornando menos evidente. Já não aparecia com a mesma força de antes, mas eu sabia que ainda estava ali. Eu a sentia no frio que às vezes se instalava de repente ao lado da minha cadeira. Havia momentos em que eu estava acordada e a percebia como se alguém estivesse parado junto a mim. Nem sempre a via, mas sentia-a respirar. Seu cabelo parecia mais abundante, seu rosto mais formado e até seus gestos pareciam mais humanos. Mas havia algo que nunca mudava: sua pele. Continuava escura, áspera, como couro queimado. Isso tornava impossível confundi-la com qualquer pessoa viva. Quando a sentia próxima, o único que eu fazia era acercar-me aos santos que tínhamos em casa. Passava horas rezando diante deles, pedindo-lhes proteção. Era o único que me mantinha de pé, porque no fundo eu sabia que, apesar dessa coisa me deixar em paz por instantes, nunca tinha ido embora totalmente. Enquanto isso, a vida no rancho mudou. Meus irmãos foram partindo, alguns se casaram, outros foram procurar trabalho em cidades maiores. Eu os via partir com uma mistura de tristeza e inveja. Fiquei nessa casa, nessa cadeira, acompanhando meus pais. Eles nunca me deixaram só, mas eu sabia que também se cansavam de me ver sofrer. Até meu pretendente continuou insistindo. Durante anos vinha me ver com paciência, com carinho, dizendo para eu me casar com ele, que não lhe importava minha condição. Eu olhava para ele com lágrimas nos olhos porque nem sequer podia andar. Assim se passaram aqueles anos, entre rezas, medos e silêncios. No fim, casei-me com o rapaz que tanto insistiu em vir. Não foi um grande amor de novela, mas a companhia do Newton me prometeu calma. Saímos do rancho porque ele acreditou que longe eu estaria mais tranquila. Nunca recuperei totalmente meu corpo. Hoje ando com uma bengala porque minhas pernas não voltaram a ser como antes.
Fomos embora para longe e não tivemos filhos. Eu não pude. Isso me dói como um buraco que não se fecha. Com os anos, a presença foi ficando mais fraca, até que um dia deixou de aparecer. Nunca soube o que era nem por que veio à minha vida. A única coisa é que levou grande parte do que eu esperava ser. Deixou-me viva, mas tirou a vida que eu havia sonhado.